Capítulo 23. Todos eles existem mesmo no nosso mundo. Quando eu tinha 13 anos e minha irmã, 10, viajamos sozinhos para Yamanashi durante as férias de verão. Um tio por parte de mãe era pesquisador em uma universidade de lá e ficamos hospedados na sua casa. Era a primeira vez que viajávamos sozinhos. Meus pais nos deixaram ir porque naquela época a saúde de minha irmã estava relativamente boa. Nosso tio era jovem e solteiro, e é solteiro até hoje. E se não me engano, tinha acabado de fazer 30 anos. Trabalhava com pesquisa na área de genética, trabalha até hoje. Era calado e um pouco disperso, mas de personalidade aberta e sem rodeios. Era um leitor ávido e tinha vasto conhecimento sobre assuntos mais variados. Sua atividade preferida era caminhar pelas montanhas, e ele escolhera trabalhar na província de Yamanashi justamente por isso. Nós gostávamos bastante dele. Embarquei com minha irmã em um trem-bala na estação Shinjuku e descemos na cidade de Kofu, onde nosso tio estava nos esperando. Como ele era bastante alto, logo o avistamos na estação lotada. Na época, ele dividia com um amigo uma pequena casa em Kofu, mas naquele verão o amigo viajara para o exterior, então ganhamos um quarto só para nós. Passamos uma semana naquela casa e nós três saíamos diariamente para caminhar pelas montanhas das redondezas. Ele nos ensinou o nome de muitas flores e de muitos insetos, e aqueles dias ficaram guardados em nossa memória como lembranças de um ótimo verão. Certa vez, fomos visitar uma das cavernas do vento do Monte Fuji. Era uma das muitas cavernas que existem na região e tinha um tamanho razoável. Nosso tio nos explicou como aquelas cavernas haviam se formado, que eram de rocha basáltica e por isso quase não se ouviam ecos no seu interior. Explicou também que, como a temperatura quase não aumentava no verão, antigamente as pessoas armazenavam ali o gelo coletado no inverno, que, em função do tamanho, podiam ser chamadas de cavernas de vento, quando dava para entrar, ou buracos de vento, quando não dava. Nosso tio realmente sabia todo tipo de coisa. A caverna que fomos visitar era aberta ao público mediante uma taxa. Nosso tio não quis entrar com a gente. Disse que já tinha feito aquela visita muitas vezes e que o teto era baixo demais para alguém da sua altura. Então logo ficava com dor nas costas. Não tem nada de perigoso lá dentro, então podem ir só vocês dois, explicou ele. Vou aproveitar para ler um livro enquanto espero vocês aqui fora. Na entrada, um funcionário entregou uma lanterna e um capacete de plástico amarelo para mim e também para minha irmã. Havia lâmpadas no teto da caverna, mas eram fracas. Quanto mais avançávamos para dentro, mais baixo ficava o teto. Agora, entendíamos a escolha do tio. Caminhamos em direção ao fundo da caverna, iluminando o chão com as lanternas. Mesmo no auge do verão, o ar estava gelado lá dentro. Do lado de fora, a temperatura chegava a 32 graus, mas na caverna não fazia nem 10. Por recomendação do nosso tio, estávamos com grossos casacos impermeáveis. Minha irmã segurava com força minha mão. Não sei se buscava a minha proteção ou se, pelo contrário, pretendia me proteger agindo assim. Talvez ela só não quisesse se perder de mim. Mas sua mão pequena e quente não largou a minha durante todo o tempo que passamos na caverna. Além de nós dois, só havia um casal de meia-idade, mas eles foram logo embora. Minha irmã se chamava Komichi, mas para a família era Komi, e para seus amigos Michi, ou Mi-chan. Até onde me lembre, ninguém a chamava por seu nome completo, Komichi. Era uma menina pequena e magricela. Tinha os cabelos pretos e lisos cortados na altura da nuca. Seus olhos eram grandes para o rosto, com grande íris também, o que a fazia parecer uma fadinha. Naquele dia, ela vestia uma camiseta branca, calça jeans clara e tênis rosa. No meio do caminho, minha irmã encontrou um pequeno túnel numa parede da caverna, um pouco afastado da trilha.
Tratava-se de um buraco discreto escondido pelas sombras das rochas, e Come ficou muito interessada por ele. Olha, aquele buraco não parece o da Alice? Ela era apaixonada pelo livro Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll. Nem sei dizer quantas vezes tive que ler esse livro para ela. No mínimo umas 100. Ela aprendera a ler muito cedo, mas preferia que eu lesse em voz alta a história. Apesar de saber a trama de cor, era como se todas as vezes fossem a primeira. Sua passagem favorita era a Quadrilha das Lagostas. Sei essa parte de cor até hoje. É verdade, mas não vi nenhum coelho. Vou dar uma olhadinha lá dentro. Ok, mas tome cuidado. Embora o túnel fosse bem estreito, quase um buraco de vento, segundo a definição do nosso tio, minha irmã era pequena e conseguia se esgueirar sem dificuldade por ele. Ela enfiou metade do corpo lá dentro e eu só conseguia ver suas panturrilhas. Ela parecia estar iluminando o interior com a lanterna que tinha em mãos. Em seguida, retrocedeu devagar e saiu do buraco. Ele é muito comprido, vai bem longe. Mais adiante começa a descer que nem o buraco do coelho da Alice. Queria ver o que tem lá dentro. Não, pode ser perigoso. Tudo bem, eu sou pequena, consigo passar sem problemas. Ela então tirou o casaco que entregou para mim junto com o capacete e antes que eu pudesse me opor, se esgueirou habilmente para dentro do túnel, levando a lanterna. Em um instante, já havia desaparecido. Muito tempo se passou sem que ela voltasse. Eu não conseguia ouvir ruído nenhum vindo lá de dentro. Come! Come! Tudo bem aí? Não houve resposta. Minha voz foi engolida pela escuridão sem fazer eco. Eu fui ficando cada vez mais aflito. Talvez minha irmã estivesse presa no meio daquele túnel estreito, sem conseguir continuar adiante nem voltar para trás. Talvez ela tivesse sofrido uma crise cardíaca e desmaiado lá dentro. Nesse caso, eu não poderia socorrê-la. Pensava em uma série de possibilidades trágicas. O silêncio da caverna estava me deixando sufocado. E se minha irmã desaparecesse dentro daquele buraco e nunca mais voltasse, o que eu diria aos nossos pais? Será que eu devia correr e chamar o tio? Ou devia continuar ali parado esperando por ela? Me agachei e tentei enxergar alguma coisa, mas a luz da lanterna não alcançava até o final do túnel, que era muito estreito. A escuridão era esmagadora. Come! Come! Nada. Senti um frio correr pela espinha. Talvez eu tivesse perdido minha irmã para sempre. Talvez ela tivesse ido parar no mundo de Alice e não fosse mais voltar. No mundo com a tartaruga falsa, o gato de Cheshire e a rainha de copas. No mundo em que a lógica da realidade não tinha efeito algum. Nunca deveríamos ter visitado aquela caverna. Porém, minha irmã voltou. Dessa vez, primeiro vi seu cabelo preto, depois seus braços, seus ombros, seu quadril e, por fim, seu tênis cor-de-rosa. Ela se levantou sem dizer uma palavra, endireitou as costas, respirou fundo e espanou a terra grudada na calça jeans. Meu coração continuava batendo forte. Estiquei a mão e arrumei o cabelo desalinhado dela. Sua camiseta branca estava cheia de terra, poeira ou sabe-se lá o quê. Não dava para ver bem na luz tênue da caverna. Coloquei seu casaco por cima da camiseta e devolvi o capacete que tinha ficado segurando. Achei que você não ia mais voltar, exclamei enquanto esfregava suas costas para aquecê-la. Ficou preocupado? Muito! Ela me deu a mão de novo e contou animada.
Se você vai se arrastando pelo túnel mais para frente, ele desce de repente e aí lá embaixo tem uma espécie de sala pequena, uma salinha redonda que nem uma bola. Tudo é curvo, o teto, as paredes e o chão também. E é muito, muito silencioso lá dentro. Acho que não deve ter outro lugar tão silencioso assim no mundo todo. Parecia que eu estava escondida no fundo do mar, bem fundo. Quando desliguei a lanterna, a sala ficou completamente escura. Mas eu não tive medo nem me senti sozinha. E sabe, essa sala é um lugar especial onde só eu posso entrar. É feita para mim. Ninguém mais consegue chegar lá, nem você. Eu sou grande demais. Minha irmã assentiu com a cabeça. Sim, você já está grande demais para entrar nesse buraco. E o mais incrível de tudo é que é o lugar mais escuro que dá para imaginar. É tão escuro que, quando apaguei a lanterna, tive a impressão que dava para pegar a escuridão com a mão. Parecia que meu corpo estava se desfazendo e sumindo, mas não dava para ver isso porque estava escuro. Então, não dava para saber se eu ainda tinha corpo ou não. Só que, mesmo que meu corpo desaparecesse todo, eu continuaria lá, sabe? Que nem o sorriso do gato Cheshire, que continua lá mesmo quando ele some. Não é esquisito? Mas, uma vez lá dentro, isso parece muito normal. Eu queria ficar lá para sempre, mas achei que você ia ficar preocupado, então voltei. Vamos sair daqui? Pedi. Ela estava muito animada e, pelo jeito, continuaria falando sem parar se eu não interrompesse. Não estou conseguindo respirar direito aqui dentro. Você está bem? Estou. Só quero sair logo daqui. Escute, disse ela bem baixinho, como se não quisesse que ninguém mais ouvisse, apesar de não haver ninguém ali. A Alice existe de verdade, sabia? Não é mentira. Ela existe mesmo. A lebre de março também, e a morsa, e o gato Cheshire, e os soldados de copas, todos eles existem mesmo no nosso mundo. Pode ser, respondi. Nós saímos da escuridão da caverna para a claridade do mundo. Me lembro que naquela tarde o céu estava tapado por um fino véu de nuvens, mas mesmo assim o sol ofuscava. O canto das cigarras dominava tudo ao redor como um vendaval violento. Nosso tio estava sentado em um banco próximo da entrada da caverna, lendo com avidez. Ao nos ver, ele se levantou sorridente. 2 anos mais tarde, minha irmã faleceu. Foi colocada em um caixão pequeno e cremada. Na época, eu tinha 15 anos e ela 12. Durante a cremação, me afastei de todos e, sentado sozinho em um banco no pátio do crematório, fiquei me lembrando daquele túnel na lateral da caverna, do peso do tempo que passei esperando do lado de fora da pequena abertura, da densa escuridão que me envolvia, do frio que senti na espinha, da forma como os cabelos negros de minha irmã surgiram de dentro do buraco, depois os ombros, pouco a pouco, das sujeiras misteriosas grudadas na sua camiseta branca. Me perguntei se 2 anos antes de sua morte ser anunciada por um médico no hospital, sua vida já não tinha sido roubada dentro daquele túnel. Praticamente tive certeza disso. Voltamos de mão dadas no trem para Tóquio e eu imaginava que minha irmã estivesse viva, mas, na verdade,
Ela já havia desaparecido e deixado este mundo no fundo daquele buraco. Vivemos mais 2 anos como irmãos, mas foi apenas uma prorrogação. 2 anos mais tarde, a morte se esgueirou para fora daquele túnel para buscar a alma da minha irmã, como alguém que vem buscar algo que lhe pertence quando vence o prazo da devolução. Seja como for, o que minha irmã me sussurrou dentro daquela caverna, como quem conta um segredo, era verdade. Foi o que pensei agora que já tinha 36 anos. Alice realmente existe neste mundo. A lebre de março também, a morsa também, o gato Cheshire, todos eles são reais de verdade. E também, é claro, o comendador. A previsão do tempo estava equivocada. No fim das contas, não caía um temporal. Apenas uma garoa fina, quase invisível, que começou por volta das 5 da tarde, continuou até a manhã seguinte. Às 6 em ponto, um grande sedã preto subiu devagar a ladeira. Lembrava um carro de funerária, mas é claro que não era isso, e sim o carro enviado por Menchique para me buscar. Um Nissan Infiniti. O motorista, de uniforme preto e cap, desceu do sedã. Caminhou com um guarda-chuva até a entrada da minha casa e tocou a campainha. Quando eu abri a porta, ele tirou o cap e me chamou pelo nome. Eu o acompanhei até o carro, mas recusei o guarda-chuva, pois a garoa não estava forte. O motorista abriu a porta traseira para mim, me esperou entrar e voltou a fechá-la, com um som surdo, levemente distinto do produzido pela porta do Jaguar de Menchique. Eu estava com uma jaqueta cinza com estampa de espinha de peixe, um suéter preto de gola redonda, uma grossa calça de lã cinza e sapatos pretos de camurça. Era o visual mais formal do meu armário. Pelo menos não tinha nenhuma mancha de tinta. O comendador não apareceu nem mesmo quando o carro chegou. Também não escutei sua voz. Gostaria de checar se ele estava lembrando do convite de Menchique. Eu tinha quase certeza que sim. Ele estava animado demais para esquecer. Eu não precisava me preocupar. Quando dei por mim, pouco depois que o carro partiu, o comendador estava sentado ao meu lado no banco com uma expressão impassível. Trajava a mesma roupa branca de sempre, sem nenhum vinco, como se tivesse acabado de voltar da lavanderia, e trazia na cintura a mesma espada de empunhadura decorada. Continuava com cerca de 60 centímetros de altura. O branco impecável de sua roupa se destacava ainda mais sobre o banco preto de couro do Infiniti. Ele estava de braços cruzados, com o olhar fixo para frente. Haja o que houver, não me dirijam a palavra. Os jovens senhores conseguem me ver, mas ninguém mais consegue. Conseguem me ouvir, mas ninguém mais consegue. Se ficarem falando com algo invisível, serão tomados por loucos. Entenderam? Se tiverem entendido, demonstrem mais uma vez só. Assenti discretamente com a cabeça uma só vez. O comendador também assentiu e depois continuou de braços cruzados, sem dizer mais uma palavra. Estava escurecendo. Os corvos já tinham se retirado para os seus ninhos nas montanhas. O Infiniti desceu devagar, cruzou o vale e começou a subir outra ladeira íngreme. Não era uma distância muito grande. Afinal, estávamos apenas indo para o lado oposto de um vale acanhado. Mas a estrada era relativamente estreita e, para piorar, cheia de curvas. Estava longe de ser a pista perfeita para um sedã de grande porte. Combinava mais com um carro 4x4. O motorista, no entanto, seguiu inabalável com as mãos no volante, sem demonstrar nenhum sinal de desagrado, até a chegada à casa de Menchique. A mansão era cercada por um muro alto e branco,
com um grande e resistente portão duplo de madeira pintado de marrom escuro. Lembrava os portões de castelos medievais que aparecem nos filmes de Akira Kurosawa. Só faltavam algumas flechas fincadas na madeira. Do lado de fora era impossível ver o interior do terreno. Uma placa indicava o endereço, mas não o nome do morador. Talvez fosse desnecessário colocar o nome. Se alguém se desse o trabalho de subir até ali, com certeza já saberia que aquela era a casa de Menchik. A área em volta do portão era bem iluminada por lâmpadas de mercúrio. O motorista desceu do carro, tocou a campainha e trocou umas poucas palavras pelo interfone antes de voltar para o volante e esperar que o portão automático se abrisse. Em ambos os lados do portão havia câmeras de segurança móveis. Quando as portas do portão se abriram devagar para dentro, o carro passou e avançou por uma ruela cheia de curvas que descia em declive suave. Ouvi o portão se fechar atrás de nós em um som pesado, quase um anúncio de que não poderíamos mais voltar ao mundo de antes. O caminho era ladeado por pinheiros tratados e podados de maneira elaborada como bonsais. Também havia belos arbustos de azaleias e atrás alguns pés de rosa do Japão. Avistei também uma parte do jardim repleta de camélias. Havia certo contraste entre a casa nova e os arbustos e as árvores antigos. Todas as plantas eram iluminadas por lâmpadas de jardim. A ruela desembocou em um acesso redondo e pavimentado com espaço coberto para desembarque. O motorista parou o carro, saltou depressa e abriu a porta traseira para mim. Quando olhei para o lado, o comendador havia desaparecido. Mas eu não fiquei surpreso nem preocupado. Ele tinha a sua própria maneira de agir. As elegantes lanternas do Infinity se afastaram devagar para dentro do crepúsculo, me deixando sozinho. A casa diante de mim era muito menor e mais discreta do que eu esperava. Vista do outro lado do vale, parecia mais imponente e pomposa. Devia provocar diferentes impressões, dependendo do ângulo. O portão ficava no ponto mais alto e a casa fora construída em uma parte mais baixa. Diante da entrada havia duas antigas esculturas de pedra, uma de cada lado, como os cães-leões que protegem santuários shintoístas. Tinham até pedestais. Talvez fossem, de fato, esculturas shintoístas trazidas de algum santuário. Perto da porta, havia mais arbustos de azaleia. Em maio, as cores vivas dessa flor, sem dúvida, coloriam a casa. Quando me aproximei devagar da porta, ela se abriu e o próprio Menchik apareceu lá dentro. Vestia uma camisa branca e um cardigã verde escuro com calças de sarja cor creme. Seu basto cabelo branco estava penteado, como sempre, de modo muito natural. Era uma sensação um pouco estranha ser recebido por Menchik. Eu estava acostumado a recebê-lo sempre, acompanhado pelo som do motor do Jaguar. Ele me convidou para entrar e fechou a porta. O hall era uma sala espaçosa e quadrada de pé direito alto. Dava para fazer uma quadra de squash ali. A luz indireta das lâmpadas embutidas na parede conferia uma iluminação ideal ao ambiente. Sobre a mesa octogonal de marchetaria no meio do hall, estava um enorme vaso que parecia ser de cerâmica Ming, repleto de flores. Tratava-se de um arranjo com flores grandes de 3 tonalidades. Como meu conhecimento de plantas é escasso, não saberia dizer seus nomes. Menchik provavelmente as escolhera a dedo para aquela noite, e não pude deixar de imaginar que só o valor daquele arranjo devia ser suficiente para pagar as despesas mensais de um estudante modesto. Com certeza, nos tempos de faculdade, eu conseguiria me manter por um mês com o valor daquelas flores. O hall não tinha janelas, apenas uma clarabóia no teto. O piso era de mármore bem encerado. A sala de estar ficava em um nível um pouco abaixo do hall depois de 3 degraus largos. Talvez não fosse do tamanho de um campo de futebol, mas era ampla o suficiente para uma quadra de tênis. O piso era de mármore bem encerado.
A sala de estar ficava em um nível um pouco abaixo do hall depois de 3 degraus largos. Talvez não fosse do tamanho de um campo de futebol, mas era ampla o suficiente para uma quadra de tênis. Toda a parede, voltada para o sudeste, era tomada por janelas de vidro escuro e do lado de fora se abria um vasto terraço. Como estava de noite, eu não saberia dizer se o terraço tinha vista para o mar, mas apostaria que sim. Na face oposta, havia uma lareira destacada da parede. Não estava acesa, pois o frio ainda não havia chegado, mas estava pronta para ser usada a qualquer momento com uma pilha organizada de lenha ao lado. Não sei quem havia feito aquela pilha, mas era uma organização quase artística de tão precisa. Na cornija estavam dispostos alguns bibelôs de porcelana de Meissen. O chão da sala de estar também era de mármore, embora estivesse coberto por diversos tapetes persas, todos antigos com estampas tão refinadas que pareciam mais obras de arte do que objetos de decoração. Chegava a dar dó de pisar. Havia uma série de mesas baixas e vasos aqui e ali, todos repletos de flores e com aspecto de valiosas antiguidades. Tudo era de muito bom gosto e também muito caro. Tomara que não tenha um terremoto forte por aqui, pensei. O pé direito era alto e a iluminação discreta. Elegantes arandelas nas paredes, algumas luminárias de chão e um abajur sobre a mesa. Nada mais. No fundo da sala havia um piano de cauda negro. Era a primeira vez que eu via um cômodo vasto o suficiente para que um piano de concertos da Steinway não parecesse muito grande. Sobre o piano havia um metrônomo e algumas partituras. Talvez Menchik tocasse piano, ou talvez ele convidasse Maurizio Pollini para jantar de vez em quando. De qualquer maneira, no conjunto a decoração da sala era bastante discreta, o que me deixou aliviado. Não havia nada em excesso. Por outro lado, também não dava a sensação de ser vazia demais. Era um cômodo bastante aconchegante para o seu tamanho e tinha uma espécie de calor. Nas paredes havia meia dúzia de pequenos quadros de bom gosto. Tive a impressão de que um deles era um Leger original, mas posso ter me enganado. Menchik me indicou um grande sofá de couro marrom e se sentou na poltrona oposta, uma poltrona grande que combinava com o sofá. O sofá era extremamente confortável, nem duro demais, nem macio demais, feito para acomodar naturalmente qualquer corpo que se sentasse nele. Pensando bem, ou não também assim, era óbvio que Menchik não teria um sofá desconfortável na sala de sua casa. Assim que nos acomodamos, um rapaz surgiu de algum lugar como se estivesse esperando. Era um jovem incrivelmente bonito, não muito alto, mas esguio e com movimentos elegantes. Tinha a pele impecável e morena e o cabelo lustroso preso em um rabo de cavalo. Ficaria bem à beira-mar, com uma bermuda comprida e uma prancha de surf. Mas, naquele dia, vestia uma camisa branca impecável e uma gravata borboleta preta. Nos lábios estampava um sorriso simpático. O senhor gostaria de tomar um coquetel? Por favor, peça o que quiser, disse Menchik. Uma balalaica, respondi, depois de pensar por alguns segundos. Não tinha nenhum desejo específico de tomar esse drink, mas queria comprovar se o bartender realmente faria qualquer coisa. O mesmo para mim, pediu Menchik. O rapaz se retirou sem fazer barulho, com um sorriso simpático ainda no rosto. Olhei de relance para o sofá ao meu lado, mas não vi o comendador, que com certeza estava em algum lugar da casa. Afinal, ele viera comigo no carro até a porta. — O que foi? Perguntou Menchik, acompanhando meu olhar. — Ah, não é nada. Estou apenas admirando a casa. É realmente extraordinária.
Você não achou um pouco extravagante? Na verdade, achei muito mais discreta do que eu esperava. De longe, ela parece extremamente opulenta, como um cruzeiro de luxo no meio do oceano. Mas aqui dentro é um ambiente muito aconchegante, uma atmosfera muito diferente do exterior. Menchique concordou com a cabeça. Me alegra muito ouvir isso. Foi às custas de muito trabalho. Sabe, por uma série de circunstâncias, comprei essa casa já construída e ela era extravagante demais, quase espalhafatosa. O antigo proprietário era comerciante e eu diria que era o retrato da ostentação do novo rico. Enfim, a casa não combinava nem um pouco com meu gosto e, depois de comprá-la, acabei fazendo uma grande reforma que me custou tempo, muita dor de cabeça e um bom dinheiro. Menchique baixou os olhos e soltou um suspiro profundo, lembrando dessa época. Pelo visto, realmente detestava a casa antiga. Neste caso, não teria saído mais em conta construir uma casa do zero? Menchique riu, exibindo os dentes brancos por entre os lábios. Realmente teria saído mais barato e, com certeza, seria a escolha mais sensata. Mas, por diversas questões, tinha que ser esta casa. Esperei que ele explicasse essas questões, mas isso não aconteceu. O comendador não vinha com você? Perguntou Menchique. Acho que ele se juntará a nós mais tarde. Ele me acompanhou durante todo o trajeto de carro, mas depois desapareceu. Deve estar por aí espiando a casa. Você se incomoda? Menchique ergueu as mãos. De maneira nenhuma, não me incomodo em absoluto. Ele pode ver tudo o que quiser. O mesmo rapaz de antes voltou trazendo 2 coquetéis sobre uma banqueta de prata. As taças eram de cristal minuciosamente lapidado. Talvez fossem da Baccarat e reluziam sob a luz da luminária do chão. Ao lado dos drinques, ele dispôs uma seleção de queijos e castanhas de caju em pratos de porcelana e mari. Também trouxe pequenos guardanapos de linhos bordados com iniciais e garfos e facas de prata. Era muito atencioso. Menchique e eu pegamos as taças e fizemos um brinde. Ele comemorou a pintura do seu retrato e eu agradeci. Então levei a taça aos lábios. Feito com partes iguais de vodka, contrô e suco de limão, o coquetel balalaika é um drink simples, mas não fica bom se não for tão gelado como o próprio Polo Norte. Preparado nas mãos de quem não tem talento, tende a ficar aguado e sem graça. Aquela balalaika, no entanto, estava tão bem feita que chegava a ser surpreendente, beirando a perfeição. O coquetel está ótimo, exclamei admirado. Verdade. Este bartender é muito habilidoso. Naturalmente, pensei. Claro que Menchique não contrataria um bartender que não fosse extremamente habilidoso. Claro que ele tem o contrô à disposição e também antigas taças de cristal e pratos de porcelana em mari. Enquanto tomávamos os coquetéis e beliscávamos as castanhas e os queijos, falamos de muitas coisas, sobretudo do meu trabalho. Menchique queria saber o que eu estava pintando no momento. Expliquei que estava fazendo o retrato de um desconhecido que eu vira certa vez em uma cidade distante. Um retrato? Exclamou Menchique surpreso. Bem,
Mas não é um retrato convencional, como as encomendas que eu fazia. Talvez possa dizer que é um retrato abstrato, em que deixo minha imaginação correr livre. De qualquer maneira, o ponto de partida é um retrato. Essa é a sua base, por assim dizer. Como no caso do meu. Exatamente. A única diferença é que dessa vez estou pintando para mim mesmo. Menchique refletiu por algum tempo. Podemos então dizer que pintar o meu retrato de algum modo serviu de inspiração. Creio que sim, mas nesse momento o fogo ainda é uma faísca. Menchique tomou mais um gole do coquetel. No fundo dos seus olhos havia algo próximo da satisfação. Nada me deixa mais feliz do que a possibilidade de ter sido útil para você. Será que eu poderia ver essa nova obra quando estiver pronta? Se eu ficar satisfeito com o resultado, será um prazer lhe mostrar. Olhei para o piano de cauda no canto da sala. É um instrumento belíssimo. Você toca? Não sou muito bom, mas toco um pouco. Tive aulas particulares durante uns 5 ou 6 anos, quando era criança, e estava nas primeiras séries da escola. Depois, passei a me concentrar mais nos estudos e tive que parar. Não deveria ter parado, mas estava começando a cansar. Por isso, meus dedos já não me obedecem tão bem quanto eu gostaria, mas consigo ler partituras com bastante facilidade. Toco para mim mesmo, vez por outra, quando preciso espairecer. Mas nunca chego perto do piano quando tenho visitas, porque não sou bom o suficiente para tocar para os outros. Fiz a pergunta que estava me incomodando desde o começo. Às vezes você não sente que essa casa é grande demais para você que vive sozinho? Não sinto, respondeu ele sem titubear. Nem um pouco. Sempre gostei de viver sozinho. Pense no córtex cerebral, por exemplo. Os seres humanos têm à disposição um córtex cerebral altamente desenvolvido, constituído com uma precisão extrema. No entanto, na prática, o campo do córtex que usamos no dia a dia não chega nem mesmo a 10% do total. Nascemos com este órgão maravilhoso, de eficiência extraordinária, mas, infelizmente, ainda não temos capacidade para empregar todo ele. Seria como se uma família de 4 pessoas morasse em uma mansão enorme e luxuosa, mas levasse a vida com modéstia, ocupando só um cômodo de 10 metros quadrados e deixando todos os outros cômodos vazios. Comparado a isso, não é tão estranho eu viver sozinho em uma casa como esta, é? Colocando dessa maneira, era uma analogia curiosa. Menchique balançou umas castanhas de caju na mão por uns instantes, depois continuou. Porém, se não tivéssemos um córtex tão incrível, apesar de sua aparente inutilidade, provavelmente não teríamos pensamento abstrato, nem nunca teríamos alcançado o território da metafísica. O córtex cerebral nos possibilita tudo isso, por mais que façamos uso apenas de uma pequena porção. O que conseguiríamos se usássemos todo o resto? Não é uma questão interessante? Mas, para obter esse córtex cerebral altamente desenvolvido, ou seja, essa mansão luxuosa com cômodos vazios, os seres humanos tiveram que abrir mão de uma série de habilidades primordiais, não é? Sem dúvida. Mesmo sem pensamento abstrato ou sem metafísica,
Provavelmente nos bastaria andar em duas pernas e manejar bem um tacape para vencer a batalha da sobrevivência neste planeta. As outras capacidades não fariam falta no dia a dia. Também é verdade que, em troca desse córtex cerebral altamente desenvolvido, tivemos que abrir mão de outras inúmeras habilidades. Os cachorros, por exemplo, têm o olfato milhares de vezes mais aguçado do que o nosso. Por outro lado, somos capazes de formular hipóteses complexas, de comparar o cosmos e o microcosmos, de apreciar Van Gogh e Mozart. Podemos até ler Proust, se quisermos, é claro, ou colecionar porcelana Imari ou tapetes persas. Isso um cachorro não consegue fazer. Mesmo sem um olfato tão apurado quanto de um cachorro, Marcel Proust foi capaz de escrever aquele romance interminável. Menchique deu risada. Exatamente, mas me refiro apenas a uma teoria geral, ou seja, se seria possível lidar com as ideias como algo autônomo. Exatamente! Exatamente, sussurrou o comendador ao meu ouvido. Mas, obedecendo a advertência que ele fizera antes, não olhei ao redor para ver onde ele estava. Depois que terminamos os drinks, Menchique me levou para conhecer seu escritório. Descemos uma grande escada que interligava a sala e o andar de baixo, onde, pelo jeito, ficavam os cômodos privados. Havia diversos quartos ao longo de um corredor. Não contei ao certo quantos, mas talvez um deles fosse o quarto secreto do Barba Azul, a que minha amante tinha se referido, e no final, o escritório. Não se tratava de um ambiente muito grande, mas também não era apertado. Eu diria apenas que era do tamanho certo. Não havia janelas no escritório, só uma série de clarabóias compridas no alto de uma das paredes para iluminação. Através dessas aberturas, dava para ver os galhos dos pinheiros e, ao fundo, o céu. Era um cômodo que parecia não precisar de muita luz do sol nem de vista. Em compensação, as paredes eram amplas e uma delas tinha uma estante de livros embutida, do piso até quase o teto, com uma parte especial para armazenar CDs. Livros de vários tamanhos se enfileiravam nas prateleiras sem deixar nenhum espaço livre. Havia também um banquinho de madeira usado para alcançar os livros nas prateleiras mais altas. Era evidente que se tratava da biblioteca de um leitor ávido sem fins decorativos. Uma grande escrivaninha com 2 computadores, um de mesa e um notebook, ficava de costas para essa estante. Sobre ela, algumas canecas com lápis e canetas e uma pilha bem organizada de papéis. Em outra parede, havia um aparelho de som luxuoso e, na parede oposta, 2 caixas de som estreitas e altas, posicionadas em direção à escrivaninha, com aproximadamente a minha altura, 1,70 m, e feitas de mogno de primeira qualidade. Mais ou menos no centro do cômodo estava uma poltrona de design moderno e ao lado uma lâmpada de piso para leitura de aço inox. Supus que Menchique devia passar boa parte dos seus dias naquele cômodo sozinho. O retrato de minha autoria estava pendurado na parede entre as 2 caixas de som bem no centro, mais ou menos na altura dos olhos. Ainda era apenas uma tela sem moldura, mas se encaixava com perfeição ao ambiente, como se estivesse ali desde sempre. Era uma obra feita de modo muito impulsivo, quase de uma assentada, mas eu sentia que naquele espaço sua energia descomedida era controlada na medida certa com uma precisão admirável. A atmosfera particular do escritório atenuava bem a impulsividade criativa da pintura, em que, sem sombra de dúvida, se ocultava o rosto de Menchique. Ou melhor, naquele momento,
Aos meus olhos, parecia que o próprio Menchique estava enterrado ali dentro de verdade. Eu havia pintado aquela obra naturalmente, porém agora que estava pendurada no escritório de Menchique, ela havia se transformado em algo fora do meu alcance. Agora, ela pertencia a Menchique, não a mim. Quando eu tentava examinar alguma coisa no interior, a tela escapava por entre as minhas mãos como um peixe escorregadio e ágil, como uma mulher que costumava ser minha, mas agora era de outra pessoa. E então, não acha que combinou perfeitamente com o escritório? Concordei em silêncio. Testei muitas paredes de muitos cômodos antes de descobrir que a melhor opção era pendurá-la aqui. O espaço ao redor, a incidência da luz, o conjunto, tudo está certo. O que mais gosto é me sentar naquela poltrona e observar a pintura. Se importa se eu experimentar? Perguntei, apontando para a poltrona. De maneira nenhuma, fique à vontade. Me sentei na poltrona de couro, recostei as costas no seu encosto suavemente curvo e apoiei os pés sobre o puff. Cruzei os braços sobre o peito e olhei mais uma vez para a pintura. De fato, Menchique tinha razão. Aquele era o local ideal para admirar a obra. Vista daquela poltrona, um móvel do mais absoluto conforto, a pintura à minha frente tinha uma intensidade tão penetrante, mas ao mesmo tempo tranquila e discreta, que chegava a ser surpreendente. Parecia completamente distinta da obra que eu vira no meu ateliê, como posso dizer? Como se tivesse adquirido uma vitalidade nova e primordial naquele novo ambiente, de algum modo repudiasse seu criador, no caso, eu. Menchique pegou um controle remoto e colocou uma música em um volume adequado e agradável. Era um quarteto de cordas de Schubert que eu conhecia, D804. O som saía com clareza e elegância das caixas sem nenhuma distorção. Comparado com o som simples e despretensioso do aparelho de Tomohiko Hamada, parecia outra música. Quando dei por mim, o comendador estava no escritório. Sentado sobre o banquinho diante da estante, ele também olhava para o meu quadro de braços cruzados. Virei o rosto em sua direção, mas o comendador balançou a cabeça discretamente, indicando que eu não devia fazer isso. Então, voltei a contemplar a tela. Muito obrigado, agradeci a Menchique me erguendo da poltrona. Você colocou a obra no local exato. Menchique balançou a cabeça sorridentemente. Ora, por favor, eu é que agradeço. Meu apreço por esta obra aumentou ainda mais depois de encontrar o lugar perfeito. Quando olho para ela, me sinto, como posso dizer, diante de um espelho muito especial. Estou ali dentro, embora não seja exatamente eu. Quanto mais olho para a pintura, mais curiosa é essa sensação. Menchique continuou olhando o quadro em silêncio enquanto escutava a composição de Schubert. O comendador, ainda sentado no banquinho, fazia o mesmo, com os olhos um pouco apertados, exatamente como Menchique. Parecia até que estava fazendo graça e o imitando, mas acho que não era de propósito. Por fim, Menchique olhou para o relógio na parede. Vamos para a sala de jantar, já deve estar tudo pronto. Seria bom se o comendador pudesse se juntar a nós. Creio que ele já esteja aqui. Que maravilha! Comentou Menchique aliviado antes de desligar a música com o controle remoto.
O lugar dele à mesa está pronto, é claro, embora seja uma pena que ele não possa apreciar a refeição. Menchique me explicou que no andar de baixo, o segundo subsolo, considerando a sala de estar como térreo, ficava um depósito, a lavanderia e uma academia de ginástica com diversos aparelhos, onde ele podia se exercitar ouvindo música. Uma vez por semana, um personal trainer vinha orientar seu treinamento. Havia também um dormitório para empregados que estava vazio, com uma pequena cozinha e banheiro. Antes existia também uma piscina pequena do lado de fora, mas ela não era usada e tinha manutenção trabalhosa. Então foi aterrada e transformada em uma estufa para plantas. Ainda assim, Menchique gostaria de construir algum dia uma piscina coberta com raias de 25 metros. Se isso acontecesse, eu seria convidado para vir nadar. Respondi que seria ótimo. Em seguida, passamos para a sala de jantar. Capítulo 24. Apenas coletando informações em primeira mão. A sala de jantar ficava no mesmo andar do escritório. Tratava-se de um cômodo comprido com uma mesa grande, também comprida, bem no centro. A mesa era feita com uma tábua de carvalho de 10 centímetros de espessura e acomodava com facilidade 10 pessoas. Era um móvel absolutamente sólido que combinaria muito bem com um banquete do bando de Robin Hood, mas que no momento não recebia foras da lei joviais, apenas Menchique e eu. O lugar do comendador estava posto, mas ele ainda não tinha aparecido. O jogo americano, os talheres e as taças estavam arrumados apenas por formalidade, somente para indicar que aquele era o seu lugar. Como no living, em uma das paredes mais longas da sala, havia grandes janelas de vidro com pista para o outro lado do vale. Naturalmente, seria possível ver minha casa de onde eu estava, se do meu terraço eu conseguia ver a mansão de Menchique. Porém, no escuro, como era uma casa simples, pequena, de madeira, eu não conseguia avistá-la. Não havia muitas casas daquele lado do vale, mas as poucas que havia dispersas pela montanha estavam bem iluminadas. Era a hora do jantar. As pessoas deviam estar se sentando à mesa com suas famílias, prontas para dividir uma refeição. Esse delicado e aconchegante calor emanava de cada uma das luzes. Em compensação, deste lado do vale, Menchique, o comendador e eu começávamos um jantar estranho que dificilmente poderia ser chamado de familiar. Lá fora, a chuva fina continuava caindo em silêncio, mas quase não havia vento. Era uma noite quieta de outono. Olhando pela janela, pensei de novo naquele buraco, ou melhor, na solitária câmara de pedra atrás do santuário. Enquanto eu estava na sala de jantar, o buraco continuava lá, escuro e frio. Essa lembrança produziu um calafrio peculiar que subiu pela minha espinha. Encontrei esta mesa por acaso durante uma viagem pela Itália e a comprei. Comentou Menchique quando elogiei o móvel. Nada no tom de sua voz indicava ostentação. Ele estava apenas comentando um fato. Foi em uma loja de móveis de uma cidade chamada Lucca. Pedi que fosse enviada para cá de navio. O transporte foi um pouco trabalhoso, pois é uma mesa bastante pesada.
Você viaja muito para o exterior? Sua boca se contraiu de leve, mas logo relaxou. Costumava viajar bastante, em parte a trabalho, em parte por lazer. Porém, o perfil do meu trabalho mudou um pouco ultimamente e não tenho mais tantas oportunidades. Além disso, não tenho mais apreciado tanto viajar ao exterior. Fico quase sempre aqui. Ele gesticulou, indicando o interior da casa, para esclarecer que se referia com aqui. Pensei que ele diria mais alguma coisa sobre a mudança de seu perfil de trabalho, mas o assunto terminou ali. Como de costume, ele não parecia querer falar sobre seu trabalho. Também não perguntei mais nada sobre o tema, é claro. Pensei em começar com um champanhe bem gelado. O que me diz? Acha uma boa ideia? Eu disse que achava, claro, que deixava tudo nas mãos dele. A um pequeno sinal de Menchique, o jovem de rabo de cavalo apareceu e nos serviu champanhe perfeitamente gelado em taças longas. Pequenas e agradáveis bolhas subiam por dentro das taças, que eram finas e leves como um refinado papel. Brindamos por sobre a mesa e Menchique inclinou o corpo com reverência em direção ao lugar do comendador. Muito obrigado por sua presença, meu caro comendador, disse ele. É claro que não houve resposta por parte do comendador. Enquanto tomávamos o champanhe, Menchique falou sobre ópera. Contou que certa vez, em uma visita à Sicília, assistira a uma belíssima ópera em um teatro em Catânia e que toda a plateia comia laranjas e entoava as canções junto com os cantores. Ah, e o champanhe de lá era delicioso, acrescentou. Por fim, o comendador apareceu. No entanto, não se sentou na cadeira designada para ele, porque, dada a sua estatura, provavelmente ficaria com o nariz na altura da mesa. Em vez disso, se acomodou em uma prateleira de bibelôs atrás de Menchique, a cerca de 1,5 metros do chão. Balançava de leve seus pés, calçados com estranhos sapatos pretos. Erguia o copo discretamente em sua direção, sem que Menchique percebesse. O comendador se fez de desentendido, é claro. Logo a refeição começou a ser servida. Entre a sala de jantar e a cozinha havia uma pequena abertura para bandejas, por onde eram passados os pratos que o jovem de rabo de cavalo e gravata borboleta servia um a um. Começamos com um belo mix de hortaliças orgânicas e peixes Isaac, além de vinho branco para acompanhar. O rapaz de rabo de cavalo sacou a rolha da garrafa com a concentração de um especialista desativando uma mina. Não houve nenhuma explicação sobre o tipo de vinho ou sua origem, mas nem preciso dizer que o sabor era divino. Aliás, já era de esperar. Menchique jamais escolheria um vinho branco que não fosse perfeito. Em seguida, apreciamos uma salada de raiz de lótus, lula e feijão branco. A sopa de tartaruga, o tamboril foi a escolha para o prato de peixe. Ainda não está na época de tamboril, mas parece que tivemos sorte. O chefe encontrou belos tamboris à venda no porto. Explicou Menchique. De fato, o peixe estava fresco e delicioso, com consistência firme e sabor refinado, sem deixar nenhum gosto marcante na boca. Tinha sido ligeiramente cozido no vapor e servido com molho de estragão, creio eu. Na sequência, foi servido um belo bife de carne de veado, acompanhado por uma detalhada explicação sobre seu molho especial. Havia tantos termos técnicos que não consegui guardar nada, mas o molho era deliciosamente perfumado. Para a harmonização, o rapaz de rabo de cavalo nos serviu vinho tinto. Menchique explicou que o vinho havia sido aberto cerca de 1 hora antes e deixado para descansar em um decânter. Agora já está bem oxigenado no ponto certo para servir. Não podia opinar sobre a oxigenação do vinho, mas era capaz de apreciar seu excelente sabor,
Tinha um sabor ao tocar a língua, outro ao se espalhar pela boca e outro ao ser engolido. Era como uma mulher misteriosa, cuja beleza parecesse sutilmente distinta de acordo com o ângulo e a incidência de luz, e deixava um sabor agradável na boca. É um Bordeaux? Vou poupá-lo das qualificações. É apenas um Bordeaux. Imagino que, se você fosse enumerar essas qualificações, seria uma lista bem comprida, não? Menchique abriu um sorriso, franzindo agradavelmente o canto dos olhos. De fato, seria, mas não gosto muito de listas, nem de falar sobre os atributos de um vinho. É apenas um bom vinho e isto basta, não? Naturalmente, eu não tinha nenhuma objeção. Enquanto apreciávamos a refeição e o vinho, o comendador assistia a tudo do alto da prateleira. Presenciava cada detalhe com atenção, sem se mover, mas também sem esboçar qualquer reação sobre o que via. Como ele mesmo dissera, se limitava a assistir e nada mais, sem julgamentos, sem qualquer interesse especial. Estava apenas coletando informações em primeira mão. Talvez ele assistisse desse mesmo modo quando eu e minha amante passávamos as tardes dividindo a cama. Fiquei um pouco desconfortável ao imaginar a cena. O comendador dissera que para ele não havia diferença entre ver as pessoas transando, fazendo ginástica ou limpando chaminés. Talvez fosse verdade, mas isso não impedia o desconforto de quem estava sendo observado. Ao fim de 1h30, Menchique e eu, enfim, chegamos à sobremesa. Soufflé. E ao café expresso após um percurso longo e gratificante. A esta altura, pela primeira vez, o chefe saiu da cozinha e se apresentou na mesa. Era um homem alto, com um uniforme branco de cozinheiro. Tinha por volta de 35 anos. Uma barba rala cobria seu rosto das maçãs até o queixo. Ele me cumprimentou com polidez. A refeição estava maravilhosa. Acho que nunca havia comido nada igual. Eu estava sendo sincero. Ainda não conseguia acreditar que alguém com tanto talento fosse apenas dono de um pequeno e desconhecido restaurante de culinária francesa próximo ao porto de Odawara. Muito obrigado. Menchique é um cliente muito estimado. Então, com uma reverência, ele se retirou para a cozinha. Será que o comendador também ficou satisfeito? Perguntou Menchique preocupado, depois que o chefe se retirou. Nada no seu rosto indicava fingimento. Pelo menos para mim, ele parecia estar preocupado de verdade. Tenho certeza de que ficou. Vai lamentar não ter podido saborear um banquete tão maravilhoso, mas com certeza aproveitou a atmosfera do jantar. Espero que sim. Estou muito contente, claro, soprou o comendador ao pé do meu ouvido. Menchique me ofereceu um drink para ajudar na digestão, mas recusei. Já estava bem saciado. Ele se serviu uma dose de conhaque. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. É uma pergunta estranha que talvez cause algum desconforto. Por favor, fique à vontade, pode perguntar o que quiser. Ele saboreou um gole do conhaque, então apoiou devagar o copo sobre a mesa. É sobre aquele buraco no meio do bosque. Outro dia passei cerca de 1 hora dentro daquela câmara.
Fiquei sentado no chão, sem lanterna, e pedi que você tampasse a abertura e voltasse para me tirar em 1 hora, lembra? Lembro, claro. Por que acha que eu fiz aquilo? Admiti que não sabia. Fiz porque era algo necessário para mim. Não sei explicar muito bem, mas de vez em quando preciso fazer algo assim. Preciso ficar sozinho em um lugar pequeno e escuro, no mais completo silêncio. Não respondi nada e esperei que ele continuasse. Bom, o que gostaria de perguntar é o seguinte: durante aquela hora, você não sentiu nenhuma vontade de me abandonar lá dentro, nem por um instante? Não sentiu o desejo de me deixar lá para sempre, no fundo daquele buraco escuro? Não compreendi bem o que ele estava tentando dizer. Abandonar você? Menchique levou a mão à têmpora direita e a tocou de leve, como se checasse alguma cicatriz. Em seguida disse: vou ser mais claro. Eu estava no fundo de um buraco com quase 3 metros de profundidade e 2 de diâmetro. Não havia mais escada nem lugar de apoio entre as pedras. Seria impossível qualquer tentativa de escalar as paredes. Além disso, a tampa estava bem fechada e no meio das montanhas. Ninguém escutaria se eu gritasse ou tocasse o guiso. Ninguém além de você. Em outras palavras, eu jamais conseguiria sair de lá por conta própria. Se você não voltasse, eu ficaria preso para sempre no fundo daquele buraco, certo? Creio que sim. Os dedos de sua mão direita continuavam sobre a têmpora, mas pararam de mover. O que eu gostaria de saber é se durante aquela hora você não pensou nem por um instante: sabe de uma coisa? Não vou tirar aquele homem de lá, vou deixá-lo onde está. Responda com sinceridade, por favor. Prometo que não vou ficar chateado. Ele afastou a mão da têmpora e pegou de novo o copo de conhaque que agitou devagar. Mas desta vez não bebeu. Só aspirou o perfume, estreitando os olhos antes de voltar a apoiá-lo sobre a mesa. Não, isso não me passou pela cabeça, nem por um instante, respondi com franqueza. Tudo o que pensei foi que, quando transcorresse 1 hora, eu precisava tirar você do buraco. Tem certeza? Absoluta. Se eu se eu estivesse no seu lugar, certamente teria pensado nessa possibilidade. Certamente teria sido tentado pela ideia de abandonar você no buraco. Teria pensado que não haveria outra oportunidade perfeita como aquela. Como eu não sabia o que dizer, continuei calado. Fiquei todo o tempo pensando sobre isso no buraco.
sabe? Sobre essa possibilidade se eu estivesse no seu lugar. Não é curioso? Você estava na superfície e eu estava no buraco. Mas passei todo o tempo imaginando como seria se fosse o contrário. Bom, se você me abandonasse no buraco, talvez eu morresse de fome. Talvez realmente ficasse tocando guiso até virar uma múmia. Você não se importaria mesmo assim? Ah, mas era apenas uma fantasia, um devaneio, por assim dizer. Obviamente, eu jamais faria isso. Estava apenas exercitando a imaginação, apenas brincando com a ideia da morte, hipoteticamente. Na verdade, acho muito surpreendente que essa tentação não tenha nem sequer cruzado sua mente. Se você considerou a possibilidade de que eu pudesse abandoná-lo naquele buraco escuro, não ficou com medo, fechado sozinho lá dentro? Não, não fiquei com medo. Na verdade, confesso que no fundo, talvez até tivesse alguma expectativa de que você fosse fazer isso. Expectativa? Está me dizendo que esperava que eu o abandonasse lá dentro? Exatamente. Então você não se importaria em morrer ali? Ah, mas eu não cheguei a pensar na morte. Ainda tenho algum apreço por esta vida. Além disso, morrer de fome e de sede não seria minha forma preferida de deixar este mundo. O que eu queria era me aproximar um pouco mais da morte. Só isso. Mesmo sabendo que essa fronteira é muito tênue. Refleti um pouco sobre aquelas palavras. Ainda não compreendia muito bem o que Menchik estava dizendo. Olhei de relance na direção do comendador, que continuava sentado sobre a prateleira sem esboçar qualquer reação. Quando você está preso, sozinho, em um lugar apertado e escuro, a coisa mais assustadora não é a morte, e sim a incerteza se você terá que continuar vivendo para sempre ali. Se você passa a pensar nisso, começa a sufocar de terror, tem a impressão de que as paredes estão se fechando e de que você será esmagado. Para sobreviver, é preciso superar esse terror de qualquer maneira. É preciso ultrapassar os próprios limites e, para isso, é necessário se aproximar o máximo possível da morte. Mas isso acarreta um risco. Igual a Ícaro, que se aproximou demais do sol. Não é fácil identificar o limite, a última linha até onde se pode avançar. É uma ação arriscada. Porém, evitando esse risco, é impossível ultrapassar os próprios limites e superar o terror. Exatamente. Sem o risco,
É impossível avançar. Menchique então pareceu refletir sobre algo por um tempo, até que, abruptamente, pelo menos para mim pareceu bem abrupto, ele se levantou, foi até a janela e olhou para fora. Ainda está chovendo um pouco, mas não é uma chuva forte. Poderia me acompanhar até o terraço? Gostaria de mostrar uma coisa. Subimos para a sala de estar e saímos para o amplo terraço, revestido com ladrilhos em estilo sul-europeu. Nos debruçamos no parapeito de madeira e olhamos à vista. Dava para ver todo o vale como um mirante turístico. A garoa continuava caindo, mas já parecia uma névoa de tão fina. As luzes das casas do outro lado do vale continuavam brilhando. Embora fosse o mesmo vale, a vista do outro lado apresentava uma paisagem muito distinta. Parte do terraço era coberta, sob o telhado havia uma espreguiçadeira e ao lado uma mesa baixa de vidro para apoiar copos ou livros. Vasos com grandes plantas ornamentais e algum tipo de objeto alto, coberto com uma capa de plástico. Havia uma lâmpada na parede, mas estava apagada. A iluminação que vinha da sala também era muito fraca. Onde está minha casa? Menchique apontou para a diagonal direita. Naquela direção. Olhei para onde ele apontava. No entanto, como todas as luzes da minha casa estavam apagadas, não consegui enxergar nada por entre a chuva fina que caía como névoa. Comentei que não conseguia avistá-la. Espere um instante. Ele caminhou até o objeto alto perto da espreguiçadeira e tirou a capa que o cobria, antes de voltar para o meu lado. O objeto era uma espécie de binóculo com tripé, não muito grande, mas com aspecto estranho, diferente de um binóculo comum. Por conta da cor verde-oliva desbotada, chegava a lembrar um instrumento óptico de agromensura. Menchique o apoiou diante do parapeito, ajustou sua direção e regulou o foco com cuidado. Olhe, por favor. Lá está a sua casa. Olhei pelo binóculo. A imagem era límpida e o poder de ampliação das lentes bastante alto. Era o tipo de objeto vendido apenas em lojas especializadas. Através do pálido véu da garoa, a paisagem distante parecia estar ao alcance das mãos. De fato, lá estava a casa em que eu vivia. Dava para ver o terraço com as espreguiçadeiras reclináveis. Ao fundo, a sala de estar e ao lado o ateliê. Não enxerguei nada dentro da casa, pois as luzes estavam apagadas. De qualquer maneira, durante o dia, devia ser possível ver um pouco. Não deixava de ser uma sensação estranha olhar ou espiar a própria casa onde eu morava. Não se preocupe, nunca invadi sua privacidade. Aliás, quase nunca voltei este binóculo em direção à sua casa. Por favor, acredite em mim. Aquilo que eu quero ver está em outro lugar. Aquilo que você quer ver? Disse eu, tirando os olhos do binóculo e me virando para encarar Menchique, que estava sereno como sempre, com uma expressão impassível. Só o seu cabelo parecia brilhar ainda mais branco em meio à noite no terraço. Vou lhe mostrar, explicou ele em seguida com gestos hábeis, mudou minimamente a direção do binóculo para o norte e ajustou o foco num instante antes de dar um passo para trás. Olhe, por favor. Olhei pelo binóculo. As lentes redondas mostravam uma elegante casa de madeira na encosta. Tratava-se de uma casa de 2 andares que acompanhava a inclinação da montanha com um terraço voltado em nossa direção. Em um mapa, ficaria situada ao lado da minha casa,
mas pela geografia do terreno não havia como chegar diretamente de uma a outra, sendo preciso fazer uma grande volta a partir do sopé. As luzes atrás das janelas estavam acesas, mas as cortinas escondiam o interior. Se as cortinas estivessem abertas, provavelmente seria possível ver com muita clareza lá dentro. Sem dúvida, um binóculo potente como esse conseguiria isto. Este é um binóculo militar usado pela OTAN. Tive um pouco de trabalho para conseguir um, pois não são comercializados. Ele tem uma resolução muito alta e permite ver as imagens com clareza mesmo no escuro. Afastei o rosto do binóculo e olhei para Menchik. Esta casa é o que você quer ver? Sim, mas não me entenda mal. Não estou espionando ninguém. Ele deu outra rápida olhada pelo binóculo antes de guardá-lo no local de origem junto com o tripé e cobri-lo com a capa plástica. Vamos voltar para dentro. Não quero que você pegue um resfriado. Voltei a me sentar no sofá e Menchik na poltrona. O rapaz de rabo de cavalo apareceu e perguntou se gostaríamos de tomar algum drink, mas recusamos. Menchik agradeceu ao rapaz e disse que ele estava liberado. O rapaz se retirou com uma reverência. Agora o comendador estava sentado sobre o piano de cauda da Stanway, perfeitamente negro. Ele parecia mais à vontade ali do que no local anterior. As pedras na bainha de sua espada reluziam com orgulho, refletindo a luz. Naquela casa que você acabou de ver, mora a menina que talvez seja minha filha. Só quero vê-la de longe, mesmo que em uma imagem minúscula. Passei muito tempo sem conseguir dizer nada. Você se lembra? Essa é a filha de uma ex-namorada minha que deu à luz depois de se casar. Talvez essa menina tenha o meu sangue. Sim, claro que lembro. Sua ex-namorada que morreu picada por um enxame de vespas. E hoje a menina tem 13 anos, certo? Pois então, a menina mora com o pai naquela casa, na encosta oposta do vale. Precisei de algum tempo para concatenar todas as ideias na minha cabeça. Menchik passou esse tempo em silêncio, esperando com paciência que eu emitisse alguma opinião. Ou seja, você comprou esta propriedade justamente para poder observar pelo binóculo dia após dia essa garota que talvez seja sua filha. Por isso, gastou uma fortuna para comprar a casa e outra fortuna para reformá-la. É isso? Sim, é isso. Este é o lugar perfeito para observar a casa dela. Por isso eu precisava adquirir a propriedade a qualquer custo, pois não há nenhum outro terreno nesta área onde seja permitido construir. E desde então eu procuro vê-la todos os dias pelo binóculo, embora os dias em que não consiga sejam mais frequentes do que os dias que consigo. E por isso você vive aqui sozinho, evitando ao máximo a presença de outras pessoas.
não quer ser atrapalhado. Sim, não quero ser atrapalhado por ninguém. Não quero que ninguém atrapalhe esse equilíbrio. Apenas isso. Preciso ter uma solidão ilimitada nesta casa. Além de mim, você é a única pessoa no mundo que sabe deste segredo. Afinal, não posso sair revelando algo tão delicado assim para qualquer um. Sem dúvida não pode, pensei. Então, por que afinal está revelando para mim? Então, por que está contando para mim? Tem algum motivo? Menchique cruzou as pernas e me encarou. Então respondeu com voz muito calma: Sim, claro que tenho um motivo. Gostaria muito de lhe pedir um favor.